amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro dos Mistérios Sombrios do Vaticano por meio de um novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses, Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. A descoberta do Dr. Rips foi, na verdade, o fim de uma longa cadeia de investigações que os religiosos judeus realizam há anos, para não dizer há séculos. O jornalista Michael Drosnin cita em seus livros um dos cientistas mais importantes de todos os tempos e que, segundo ele, se dedicou a encontrar o código da Bíblia. Sir Isaac Newton, o descobridor da lei da gravidade e, segundo especulações, grão-mestre do Priorado de Sião. Newton acreditava piamente no significado oculto dos textos da Torá e de outros no Velho Testamento. O homem que descobriu a mecânica do nosso sistema solar teria aprendido hebraico e passado metade de sua vida em busca do desvendamento dos segredos bíblicos. Seu biógrafo, o economista John Maynard Keynes, diz que essa tarefa se tornou uma verdadeira obsessão para cientistas, o ponto de guardar milhares de páginas manuscritas trancadas em um cofre que seria descoberto por Keynes 300 anos depois. O conteúdo dessas páginas revela mais de 1 milhão de palavras em notas sobre citações desaparecidas e o Apocalipse. Ao que parece, Newton acreditava que o texto bíblico era parte de um criptograma criado pelo Todo-Poderoso, ou, nas palavras de Drosnin, um enigma feito por Deus para ser decifrado por nós. E é claro, esse enigma seria o código da Bíblia. O que o jornalista norte-americano se esqueceu de dizer e de apresentar com mais detalhes são as antigas tradições judaicas que se dedicaram a vasculhar os textos do Velho Testamento em busca de mensagens e significados ocultos. Ninguém precisa ser um especialista no assunto para saber que essa prática não é novidade. Um exemplo disso é a própria Cabala, definida como um sistema filosófico religioso que investiga a natureza divina. Milhares de livros dos mais diversos autores já foram escritos sobre o assunto com base no Zohar, definido como uma espécie de discussão mística sobre a natureza de Deus e considerações sobre a origem e estrutura do universo, entre outros assuntos. E procuraram apresentar aos leigos no assunto a maneira como esse estudo místico é apresentado como uma doutrina esotérica que visa conhecer a Deus e o universo. Seu surgimento é de certa forma similar ao do Código, uma revelação para eleger santos de um passado remoto e reservada apenas a alguns privilegiados. Também, segundo o Zohar, usa textos baseados no Velho Testamento como Zohar, palavra que significa esplendor, um comentário místico e esotérico escrito em aramaico, a verdadeira língua falada pelos antigos judeus, incluindo Cristo e seus seguidores. E adivinhe sobre qual parte do Velho Testamento Zohar fala? Se você disse Torá, parabéns! O mesmo Pentateuco interpretado pelo Código é o objeto de estudo também da Cabala. O texto do Zohar foi descoberto no século XII por um judeu espanhol de nome Moshe de Leon. Desde então foi publicado e distribuído por todo o mundo judeu. Esse capítulo, entretanto, dedica-se a explicar outra maneira de procurar significados ocultos nos textos bíblicos, uma maneira que é muito mais antiga que o Código da Bíblia e que provou ter resultados bem mais interessantes e críveis. Misteriosamente, o jornalista Drosnin não o cita em lugar algum em sua obra, mas se o leitor se propuser a procurar pela internet, pelos programas que leem o código, verá que muitos deles trazem essa forma de interpretação incluída em seus softwares. Estamos falando da gematria, cuja definição encontrada no dicionário é um método cabalístico de explicar as escrituras judaicas do Velho Testamento por meio do significado criptográfico numérico de suas palavras. Bom, a gematria é um tipo de estudo levado tão a sério que chegou a virar boato de internet. Muitos religiosos que conhecem essa prática começaram a dizer que o www dos endereços da internet correspondia ao cabalístico número 666, que, como a maioria sabe, é atribuído à besta do Apocalipse. A começar pelo próprio nome dessa prática, que vem da palavra grega geometria, o que indica que tem raízes profundas na prática da sagrada geometria, o estudo das ligações entre as proporções e formas contidas no microcosmos e macrocosmos, que objetivam uma compreensão da unidade que permeia toda a vida. O estudo da gematria era, até recentemente, um dos segredos mais bem guardados por algumas vertentes da maçonaria, que só aceitava que um irmão tivesse acesso a esses conhecimentos após passar por um período de preparação de 15 anos.
Vamos tentar entender melhor a geometria. Sabemos que na maioria dos alfabetos modernos, incluindo o hebraico moderno, letras e números são sinais diferentes, mas em grande parte das línguas antigas, incluindo o latim, grego e, é claro, o hebraico, não havia essa distinção. Concentremos-nos no hebraico, a língua da Torá, e que, segundo Drosnin, é o ambiente sem o qual o programa de computador, que é o código da Bíblia, não funciona. Nessa língua há 22 letras diferentes que se referem a números, porém 5 delas possuem uma grafia extra, se posicionadas no final de uma palavra. Por exemplo, o que equivalia à nossa letra M tem duas formas. O M normal, denominando man, com o valor 40, e o final mansoft, com o valor de 600. Assim, se acrescentarmos as letras soft, teremos um total de 27 caracteres. Cada letra recebe um valor numérico diferente, que varia de 1 a 9. A seguir, as letras que representam as dezenas, 10, 20, 30, etc. E as que são as centenas, 100, 200, 300. Assim, dos 22 caracteres originais, aumentamos significativamente esse número para pelo menos 400. Portanto, se continuarmos a analisar os valores, veremos que as letras do tipo soft ganham valores ainda mais altos a partir de 500, e de espantar quando vemos um W comum ganhar um valor maior que 600. Mesmo porque o W não existe no hebraico e a letra mais próxima a ela é o V ou Vav. Assim, o www dos endereços da internet não equivale ao escrever 666, mas sim uma conta bem mais simples, 3 vezes 6, que resulta em 18. E qual o significado desse número? Trata-se do chamado chai, a soma dos dois caracteres da palavra vida em hebraico. Isso é apenas um exemplo da complexidade que pode ter essa história de significados ocultos, e com a geometria não é diferente. Vamos agora ver um exemplo prático de como funciona a geometria. A prática leva em conta que as letras do alfabeto também podem ser usadas como números, portanto palavras e frases adquirem valores numéricos distintos. O exemplo que usaremos aqui, e que é bem propagado nos textos que explicam o funcionamento da geometria, é o da palavra Deus, que, vertida para o hebreu, escreve-se IHVH, uma forma de pronunciar Yahvé. As 4 letras possuem os valores respectivos de 10, 5, 6 e 5. Somando-se dá 26. A partir daqui, por equivalência numérica, a palavra se torna equivalente, por assim dizer, à palavra amor e unicidade, que em hebraico escreve-se AHPH e ACHD. Isso porque, se atribuirmos os valores dessas duas palavras, respectivamente 1525 e 184, veremos que o resultado das somas é o mesmo que IHVH. Bom, a seguir eu vou ilustrar para vocês um pouco mais dessa equivalência e dar uma ideia mesmo do panorama do funcionamento da geometria. Bom, vamos tentar entender. O valor decimal 1 representa a letra em hebraico A, que significa Aleph. O valor 2 significa B, ou Bet. 3 significa G e é Gimel. 4 significa D e é Dalet. 5 significa H e representa Ré. 6, V, Val. 7, Z ou Zain. 8, CH ou Chet. 9, T ou Teth. 10, I ou Yod. 20, K ou Kaf. 30, L ou Lamed. 40, M, Man. 50, N, Nun. 60, S ou Samak. 70, A e A minúsculo, Em. 80, PH ou Pé. 90, TZ ou Tizad. 100, Q ou Kof. 20, R ou Resh. 30, SH minúsculo ou Shin. 40, T ou Tau. 500, K ou Kaf. 600, M ou Man. 700, N ou Nun. 800, PH ou Pé. 900, TZ, Tizad. Somente para ilustrar que alguns usos cabalísticos da geometria reconhecem valores diferenciados pelas formas finais e designam múltiplos de 1000 para letras que são desenhadas maiores que aquelas mais próximas ou adjacentes. Bom, há 4 maneiras de realizar os cálculos dos valores numéricos. Para aqueles que desejam
fazer isso de maneira mais adequada e, com a ajuda do computador, há sempre sites que oferecem calculadoras automáticas e até barras de ferramentas que, uma vez acopladas ao computador, realizam não só a tarefa de realizar o cálculo, como também convertem de nossa escrita para hebraica. Porém, para aqueles que preferem aprender no lápis e na marra, há maneiras mais detalhadas para realizar essa tarefa. A primeira delas é chamada de valor absoluto ou valor numérico. Trata-se de um método em que cada letra recebe um valor de seu equivalente numérico, como foi dito anteriormente. Depois do valor de 900, a mesma letra Aleph, que vale a 1, assume o valor de 1000. De fato, em hebraico, a mesma pronúncia da letra é usada para o nome Aleph e para Elef, que significa 1000. Assim, as letras do alfabeto assumem um caráter de círculo completo em um processo infindável. Esse fenômeno permitiu que alguns estudiosos interpretassem certos versos de maneira diferente. Por exemplo, o trecho do Deuteronômio 32:30, que diz originalmente: "Como poderia um só perseguir 1000?", assume a forma 1. O primeiro número segue após 1000 em um círculo completo e perfeito. A segunda forma é conhecida como valor ordinal, ou seja, de natureza sequencial ordenada. Aqui cada uma das 22 letras assume valores que vão de 1 a 22. Assim, Aleph vale 1, Kaf vale 11 e Tal 22. As formas finais das letras continuam a escala de valores. A terceira forma é do valor reduzido em hebraico. Nesse método, cada letra é reduzida a um valor de apenas um dígito. Assim, as letras Aleph, valor nominal 1, Yod, valor 10 e Kof, valor 100, passam a ter as três o valor de 1. O mesmo pensamento se aplica a Bet, valor de 2, Kaf, valor de 20 e Resh, valor de 200, que recebem todas o valor 2. Assim, as letras possuem apenas 9 equivalentes, em vez de 22. Bom, nos valores ordinal e reduzido, as 5 letras, cuja forma muda quando concluem uma palavra, são geralmente equivalentes a seus valores quando aparecem em uma palavra. Entretanto, recebem em alguns casos valores independentes. Por exemplo, o valor ordinal do número final é, às vezes, considerado como 14, em outras como 25, igualmente seu valor reduzido, e às vezes 5, em outras 7. A quarta e última fórmula de cálculo é chamada de valor reduzido integral. Nesse caso, o valor numérico total de uma palavra é reduzido a um só dígito, como nos cálculos mais comuns de numerologia. Se a soma dos números for maior que 9, os valores são adicionados entre si até chegar a um só dígito. A forma mais comum de gematria é a usada no Talmud, a coleção de discussões por parte dos rabinos sobre as leis judaicas, e no Midrash, narrativa oral sobre os conhecimentos de Deus transmitidos a Moisés, compilada pela primeira vez no ano de 500 d.C. Nessa última, as palavras recebem números, um para cada letra hebraica. Quando o texto é lido na sua forma numérica, podem ser comparados e contrastados com outras palavras. Uma explicação dada pelos estudiosos para o uso da gematria é seu uso para a propagação de certos princípios e propriedades matemáticas. Por exemplo, de acordo com a gematria, o autor do livro de Reis, que pelos tradicionalistas é o rei Salomão, tinha noção do valor do número irracional π. Uma leitura do texto sob essa ótica revela que já se sabia que o valor de π não era 3, mas o valor hoje tradicional de 3,14. Já que pelo lado místico se diz que a gematria é um sistema que reconhece a ligação entre os 10 Sephirots, ou luzes de Deus, e as 22 letras do alfabeto hebraico, esse é o sistema descrito já no citado Zohar. A magia operativa, ou seja, todos os rituais e objetos usados para praticar atos mágicos, devem muito à gematria. Isso porque muitos símbolos de poder se originam dos alfabetos diferentes dos ocidentais, que, como vimos, oferecem imagens distintas e ideias próprias encerradas em suas formas. Engana-se quem acredita que o conhecimento judeu é completamente livre do misticismo. Eles podem não adorar figuras estranhas ou bizarras, como as egípcias, ou com formas humanas simples, como as entidades greco-romanas, mas os anjos e demais figuras ligadas a Deus acabam por assumir essa função, e a base da cabala é de outras formas do chamado misticismo judeu, até mesmo da gematria. Essa ciência oculta teve origem bem definida no Egito faraônico, de onde o povo de Moisés, por ele liderado, fugiu conforme o livro do Êxodo. Engana-se também quem acredita que não houve nenhum tipo de influência dessa civilização na comunidade judaica. Para muito, o próprio Moisés seria um grande iniciado na magia daquele país por causa de seu constante uso das chamadas palavras de poder.
E qual a melhor maneira de manter uma palavra de poder próximo em si do que levar um objeto de poder, mais conhecido entre nós como amuletos ou talismãs? E essa ideia não vai de encontro às crenças judaicas. O que Deus e Moisés condenavam era a idolatria, ou seja, a adoração de imagens de entidades falsas, como no episódio do bezerro de ouro ao pé do Monte Sinai. Mas a partir do momento em que se soubesse o verdadeiro significado, junto com o valor numérico e, consequentemente, o poder oculto da determinada palavra, era fácil colocar no medalhão, por exemplo, e levá-lo consigo. Assim, era uma forma aceitável de uma magia ligada aos seres superiores e não às entidades maléficas pagãs. A identificação de Moisés com a magia parece ter seu respaldo na Bíblia. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos 7:22, se diz que Santo Estevão pensava que o líder judeu mais famoso teria sido instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Os próprios milagres que Moisés realizou no Egito, como a transformação de seu cajado ou o caduceu numa cobra diante de Faraó, parecem confirmar isso. Principalmente quando se seguia os sacerdotes egípcios Iambres e Ianes realizam o mesmo prodígio. Drosnin observa em seus livros sobre o código da Bíblia que o poder da palavra pode ser benéfico ou maléfico, dependendo do uso que se faz dos avisos que são lá obtidos. Para muitos, essa máxima é uma verdade que é quase um mandamento no meio esotérico. Um exemplo disso é a quantidade de ordens, seitas e sociedades secretas que transmitiram muitos desses conhecimentos uns para outros por via oral. O próprio Moisés parece ser inclinado a seguir essa tendência. Sabemos que ele levou consigo muitos segredos aprendidos do Egito, quando conseguiram finalmente sair de lá, e ministrou-os oralmente para alguns escolhidos de seu próprio povo, numa tradição que, reza a lenda, originaria a Cabala. A gematria seria uma maneira de passar esses segredos de maneira discreta, e somente certas pessoas entenderiam. Os valores numéricos obtidos por meio da soma dos valores, sempre seguindo as tabelas, mostram o significado embutido, que somente os iniciados em numerologia sabem interpretar. Esses valores serviram para criar nomes com poder imbatível e que, passados para as pessoas certas, criaram emanações divinas que ajudariam as pessoas que os levassem. Assim, apareceu a manufatura dos talismãs cabalísticos que criaram tal condição para quem os usasse. Parece difícil de acreditar, mas não se conhecermos os casos registrados. Um deles fala sobre um rabino de nome Elia de Chel, que viveu no século XVI. Esse religioso teria usado um livro sagrado de Cabala, supostamente redigido entre o século V e VI d.C., chamado Sefer Yetzirah, para fabricar um homem artificial, mais conhecido como Golem, palavra que significa literalmente matéria informe. E a maneira como o rabino deu vida foi escrevendo na testa de sua criação um dos nomes secretos de Deus, revelado de acordo com a gematria. Uma versão religiosa da história do monstro de Frankenstein, que, como na história de Mary Shelley, tornou-se incontrolável, assustando seu mestre, pois o golem não parava de crescer e se tornar cada vez mais monstruoso. A maneira como a criatura foi derrotada era mais simples do que se pensa. O rabino simplesmente apagou a inscrição na testa do homem artificial. Depois disso, seu estranho homem se desfez totalmente. E se você realmente pensa que a gematria era o fim de uma cadeia de ensinamentos místicos, está redondamente enganado. De acordo com um artigo de psiquiatria acupunturista Paulo Biratã, a prática gerou um outro sistema cabalístico chamado de Notarikon, que em cada palavra hebraica é considerado um acróstico, ou seja, um texto em que as primeiras letras formam novas palavras ocultas, às vezes frases inteiras. Muitos, inclusive, chegaram a considerar o Código da Bíblia nada mais do que uma variação do Notarikon, que ajudou muitos místicos famosos como Hermes Trismegistus, Cornélios Agripa, Elifas Levi a montar seus talismãs. Um exemplo de palavra de poder encontrada em muitos amuletos e utensílios usados é Agla, a palavra acróstica que junta a frase Ata Gibor Lion Adonai, Senhor, vós sois eternamente poderoso. Michael Drosnin gosta de lembrar que as pesquisas que ele encontra, sempre auxiliadas pelo software desenvolvido em conjunto pelo Dr. Elia Rips e seu colaborador, o Dr. Yovan Rosenberg, não seriam possíveis sem a ajuda do computador. Afinal, ele defende a tese de que a Torá não passa de um programa de computador que somente nos dias de hoje, com a ajuda da informática, está ao nosso alcance. A gematria seria também uma forma de processamento das palavras.
Uma tecnologia acessível somente pelo uso dos computadores? Parece ser esse o pensamento de vários sites da internet que, interessados na repercussão do Código da Bíblia e no interesse das pessoas em descobrir mais sobre a verdadeira natureza dos nomes, criaram páginas dedicadas ao ensino da gematria e até algumas para identificar a natureza boa ou má de certos sites. Por exemplo, o site Gematriculador, mistura de gematria com calculador, revela se determinada página ou trecho do texto é bom ou mau. O primeiro parágrafo desse capítulo foi submetido à análise da página e o resultado revela tratar-se de um texto 27% bom e 73% mau. A análise gemátrica revela ainda a quantidade de vogais e palavras completas utilizadas, seus valores e palavras importantes usadas no texto. Já o site da editora foi considerado 60% bom e 40% mau, com as mesmas análises de quantidade de palavras, vogais e termos utilizados. Trata-se de uma prática, no mínimo, curiosa, uma vez que já vimos no país muitas pessoas que mudaram seu nome para se adequarem à numerologia, que, por sua vez, tira muito de seus conhecimentos exatamente da gematria. Todos esses cuidados, entretanto, não respondem a uma pergunta primordial para todos os interessados no Código da Bíblia. Se ele só funciona em hebraico, como o jornalista Drosnin afirma, é certo adaptar o significado de certas palavras e frases dessa língua para a nossa? Para muitos estudiosos do esoterismo, como Johann Heiss, não é uma tarefa que se pode chamar de certa. Bom, de acordo com ele, não há por que se fazer aproximações ou adaptações do hebraico para outra língua, pois a língua hebraica tem seus próprios sons e não abrange sons e letras do alfabeto latino, por exemplo. Daí que o uso da gematria para quem não é judeu e educado em hebraico seria o mesmo que tentar adaptar o alfabeto japonês para extrair cálculos da língua portuguesa. Um disparate. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre o código original da Bíblia, a Teomática. Bom, grande abraços a todos e bons sustos. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.